Olá, crianças, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Nós estamos atrasados, com relação à nossa leitura bíblica dessa semana. Eu vou ler todo o capítulo 21 de Deuteronômio para colocar o que já passou em dia e já deixar os dias, os próximos dias adiantados, tá? Então, em Deuteronômio 21, nós vemos o seguinte: casos de homicídio não resolvido. Quando estiverem na terra que o Senhor seu Deus lhes dá, e alguém for encontrado morto no campo e não saiba quem o matou, as autoridades e os juízes medirão a distância do local onde está o cadáver até as cidades vizinhas. Quando se determinar qual é a cidade mais próxima, as autoridades da cidade recolherão do rebanho uma novilha que nunca tenha sido usada para trabalhar no campo e nunca tenha puxado um arado. Levarão a novilha a um vale que não tenha sido lavrado nem semeado e pelo qual passe um ribeiro. Ali no vale, quebrarão o pescoço da novilha. Os sacerdotes levitas se aproximarão, pois o Senhor seu Deus os escolheu para servirem diante dele e pronunciarem bênçãos em seu nome. Cabe a eles decidir todos os casos legais e criminais. As autoridades daquela cidade lavrarão as mãos sobre a novilha cujo pescoço foi quebrado e dirão: nossas mãos não derramaram o sangue dessa pessoa, nem vimos o crime acontecer. Ó Senhor, perdoa o teu povo Israel, o qual libertaste. Não culpes o teu povo pela morte de um inocente. Assim serão absolvidos da culpa pelo sangue da pessoa. Desse modo, vocês removerão do seu meio a culpa pela morte da vítima e farão o que é certo aos olhos do Senhor. Então, nessa primeira parte, do capítulo 21, é descrito o sacrifício que deve ser feito quando existe, essa questão de casos de pessoas que foram encontradas mortas, ou seja, mortas por alguém e não se sabe, quem foi que matou. Então, a cidade mais próxima precisa oferecer esse sacrifício para que haja o perdão do Senhor, E aí, o capítulo, ainda no mesmo capítulo, na parte seguinte, fala a respeito do casamento com uma prisioneira. Quando vocês saírem para guerrear contra seus inimigos, o Senhor, seu Deus, entregá-los em suas mãos e vocês fizerem prisioneiros, pode acontecer de algum de vocês vir uma mulher bonita entre os cativos, sentir-se atraído por ela e desejar casar-se com ela. Nesse caso, leve-a para casa, onde ela raspará a cabeça, cortará as unhas e trocará as roupas que estava usando quando foi capturada. Ela ficará em sua casa, mas você deixará que ela fique de luto pelo pai e pela mãe por um mês inteiro. Depois disso, você se casará com ela, passará a ser seu marido e ela sua esposa. Se depois do casamento ela não o agradar, liberte-a. Não a venda nem a trate como escrava, pois você a humilhou. Direitos do filho mais velho. Se um homem tiver duas esposas e amar apenas uma delas, mas ambas lhe derem filhos homens, e o filho mais velho for da esposa que ele não ama, quando dividir sua herança, o homem não poderá dar a porção maior ao filho da esposa amada, como se esse fosse o filho mais velho. Terá de reconhecer os direitos do filho mais velho da esposa não amada, dando-lhe a porção dobrada. Ele é o primeiro filho do vigor de seu pai, e os direitos do filho mais velho lhe pertencem. Bem, isso a gente já viu, em algumas histórias bíblicas, da questão da primogenitura, do filho primogênito, aquele que nasceu primeiro. Ele tinha direito, à herança, a porção dobrada na herança. Então, mesmo que não seja o filho da esposa amada, o homem tinha que abençoar esse filho, lhe dando esse direito. E aí a parte que mais me chamou a atenção aqui, como lidar com um filho rebelde. Se um homem tiver um filho teimoso e rebelde que não obedece ao pai nem à mãe, apesar de eles o disciplinarem, o pai e a mãe levarão o filho até a porta da cidade e dirão às autoridades ali reunidas: esse nosso filho é teimoso e rebelde e se recusa a obedecer. É mau caráter e vive bêbado. Então todos os homens da cidade o executarão por apedrejamento. Desse modo, vocês eliminarão o mal do seu meio e todo Israel ficará sabendo disso e temerá.
Então aqui, né, existe aí um castigo, né, para aqueles filhos que não obedecessem aos seus pais. É lógico que a gente está falando lá do tempo da lei, né, desse tempo, né, em que o Senhor havia instituído uma lei a respeito de honrar pai e mãe. Nós vimos isso hoje, né, no culto infantil, quem estava pela manhã às 9 horas, a questão da honra, vimos o que é honra, o que é obediência. E a honra aos pais é um mandamento do Senhor. E aí quem descumprisse esse mandamento naquela época poderia ser levado pelos pais às autoridades e ser condenado por apedrejamento. Né? É lógico que hoje nós não vivemos mais isso, né? Mas nós vemos muitas situações em que filhos que desobedecem pais e mães sofrem consequências graves e sérias por conta disso. E é um mandamento do Senhor, continua sendo um mandamento do Senhor honrar pai e mãe. E honrar não é simplesmente fazer porque o pai é bonzinho, a mãe é boazinha, né? Mesmo que muitas das vezes esse pai, essa mãe não seja digno aos olhos, né, do filho, digno dessa honra, é um mandamento do Senhor honrar. É um mandamento do Senhor honrar esse pai, essa mãe. Né? Então nós precisamos, vocês crianças precisam ter muito cuidado com relação a isso, né? Nós vivemos tempos muito difíceis em que a televisão muitas das vezes nos ensina o contrário, né? Nas novelas, nas séries, nós vemos uma série de crianças, adolescentes respondendo aos seus pais, fazendo coisas erradas, né? E nós precisamos ter muito cuidado com relação a isso, porque nós somos separados para o Senhor. E se nós somos separados para o Senhor, nós devemos nos mover através daquilo que Ele nos coloca como uma verdade. E uma dessas é honrar pai e mãe. Então nós temos muito cuidado com as palavras que nós dizemos, temos que ter muito cuidado com as palavras que nós dizemos para os nossos pais, de que forma, sem nos preocupar, de que forma nós vamos, né, honrá-los, né, não só obedecer, mas também honrar, como nós vimos hoje no culto pela manhã, tá? E aí, finalizando aqui, outras normas. Se alguém cometeu um crime que merece a pena de morte e por isso foi executado e pendurado numa árvore, não deverá permanecer pendurado ali durante a noite. Enterrem o corpo no mesmo dia, pois todo aquele que é pendurado é maldito aos olhos de Deus. Desse modo, vocês evitarão a contaminação da terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá como herança. Então, é isso, pessoal, tá? Continuem lendo, né, as partes, né, da leitura bíblica nos dias que vem escrito, né, no boletim, tá? Eu finalizei já o capítulo 21 porque fica mais fácil para mim fazer o vídeo assim direto, os dias são muito corridos e às vezes eu não consigo mandar, né, um videozinho por dia. Então eu vou buscar fazer dessa forma, ler todo o capítulo e vocês assistem o vídeo e leem, né, os trechinhos dos capítulos em casa com a família de vocês, tá bom? Fiquem com Deus, um grande beijo. Tchau, tchau. Até amanhã.